Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no Salmo 19. Lá diz assim: os céus e a terra falam da glória de Deus. Tudo que tem aqui fala da glória de Deus. E quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cão, lamberam a água como o cachorro. Deus escolheu eles e através deles Deus deu vitória a Gideão. Por que é o número 5? Porque o número 5 simboliza o fiel, o cachorro. O número 5 é o nome do cachorro. Simboliza a fidelidade. É por isso que diz: os céus e a terra falam da glória de Deus. Agora, quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, aqui Jesus Cristo, que é o fiel, Jesus Cristo, aquele que foi fiel aos 10 mandamentos e morreu na cruz para nos salvar, está falando. Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Aí começa dizendo assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então aqui Jesus está falando. Então, Jesus foi fiel como um cão, número 5. Agora, quando você vai no último versículo aqui, que é o versículo 16 é o número do leão, por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. O versículo 16 são os 10 mandamentos. Quando você lê o mandamento do sábado, que é o 7º dia, são os 7 Espíritos de Deus. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, são os 7 Espíritos de Deus. Aí quando você pega os 7 Espíritos de Deus com os outros 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. Por isso que Jesus Cristo é chamado o leão da tribo de Judá. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, as bem-aventuranças. Aí começa dizendo, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Deus continua dizendo aqui. E quando ele vai encerrar o Sermão da Montanha, no versículo 16, que é o leão da tribo de Judá falando Jesus, ele diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Entendeu? Esse é Jesus. Agora, quando você pega o capítulo 5, com o versículo 16, dá 21. 21 que forma o novilho do sacrifício. Jesus, ele é o leão, 16. No capítulo 21 de Mateus, quando ele morre na cruz, ele prova a sua fidelidade, que é o número 5. Aí você pega 16 com 5, 21. Por isso que fala no Evangelho de Mateus, capítulo 21, fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali ele entra e vence na cruz. Lembrando, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus diz, ó, Salmo 19, os céus e a terra falam da glória de Deus. E a palavra de Deus também diz: não sejais ignorantes acerca das coisas, irmãos. Então Jesus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão, ele foi fiel como um cão e se tornou o novilho do sacrifício e sacrificou para o perdão dos nossos pecados. Capítulo 21 de Mateus. Portanto, vigiai e orai. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Cristão é só quem luta com toda a força para obedecer os 10 mandamentos. A paz do Senhor, uma boa noite, irmãos.